Vamos ver se vai. Foi. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa live, o ensino da astrologia no Brasil, com 4 astrólogos experientes de diferentes regiões e cidades do Brasil. Temos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo, capital, e da cidade de Campinas, também no estado de São Paulo. Mas que tem em comum o fato de já terem uma larga experiência à frente de escolas de astrologia. Portanto, poderão trazer informações muito úteis para vocês. O Brasil tem uma diversidade grande de escolas de astrologia e de cursos particulares. Esses participantes são alguns representantes de tudo que existe nessa área do país. Vou apresentar, então, cada um por ordem alfabética. Alexandre Fischer, formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU de Santos, acompanhou e participou com seu pai e sua mãe na formação da Regulus. Atuou e atua na área de TI. Na área de astrologia, estudou na Regulus e participou do curso de extensão universitária, Astrologia Verificação Experimental, ministrado pelo astrólogo e professor Raul Varela Martinez, do Instituto de Artes do Planalto, da Unesp. Participou também do projeto CBO 2000, do Código Brasileiro de Ocupantes, MTE, como especialista da ocupação de astrólogos. Foi membro das diretorias da ABA e da SAESP, e um dos fundadores da CNA. O Alexandre comanda a Escola Regulus Astrologia, que foi iniciada em 1975 pelo seu pai, professor Valdir Bonadei Fischer, falecido em 2012. A empresa atua principalmente na área de ensino profissionalizante em astrologia, venda de livros, software, atendimentos e assessoria a profissionais da área. Em seguida, temos o Fernando Fernandes, que é mestre em Sistema de Comunicação pela UFRJ. Tem extensa experiência profissional como jornalista e como professor no ensino superior e profissionalizante. Foi analista da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Astrólogo profissional desde meados da década de 1980, ministra curso em diversas cidades brasileiras e em outros países da cultura ibérica. Já integrou a diretoria da Sinarge e foi um dos fundadores da CNA. Edita o site Constelar, que mantém um público fiel desde 1998. Está à frente da Astroletiva, tendo iniciado suas atividades em 1990, e sendo a primeira escola de astrologia no país a oferecer formação completa online. O foco de atuação de Astroletiva está no ensino profissionalizante, voltado para o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento da competência prática de atendimentos. Temos também a Lúcia de Torres, que é astróloga, educadora e terapeuta, professora mestra em literatura brasileira pela UFRGS, autora com vários livros publicados, também coordenadora do curso de formação em astrologia e do curso de Limiares e Travessias, Jornadas de Mitologia e Simbolismo. Ministra curso de formação em astrologia há 15 anos de forma presencial, os quais a partir desse ano também estão sendo oferecidos na modalidade online. Está à frente da Escola Casa 5, Astrologia e Simbolismo, e é vice-presidente da CNA. Temos também, aqui presente, a Márcia Ferreira, que é psicóloga pela PUC São Paulo, com pós-graduação em psicanálise e especializações em psicologia junguiana. Astróloga desde os anos 90 e certificada internacionalmente. Descobriu na astrologia uma poderosa ferramenta para o autoconhecimento e para a revelação da alma humana. Palestrante em congressos nacionais e internacionais, ela implementou a certificação internacional ISAR no Brasil, tendo sido a primeira pessoa no Brasil a receber essa certificação. Fundadora do CEAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, desde 2005, desenvolvendo uma extensa grade curricular com a formação completa em astrologia nos níveis básico, intermediário, extensão e especialização, tanto nos formatos online como presencial em Campinas e em São Paulo. Ok. Olá, gente. Olá. Tudo bem? Eu acho que a gente pode, então, começar a nossa discussão, né? Depois dessa apresentação. E eu vou entrar já no primeiro tópico que nós
pensamos aqui para essa live, sempre focando o ensino da astrologia no Brasil, né? Então, uma coisa que nós pensamos foi a seguinte: considerando-se a fartura de informação astrológica hoje disponível gratuitamente em sites, em grupos, em redes sociais, fóruns de discussão, etc., estudar astrologia numa escola não seria um anacronismo? As escolas não estão condenadas ao desaparecimento? O que leva alguém, em pleno 2020, a ainda pagar para estudar astrologia? É uma pergunta bem provocativa, né? Quem que gostaria de falar? Eu deixo em aberto aí para cada um colocar o que sintam-se à vontade aí. Eu acho que essa questão de profissão, de ter um ensino na internet também, qualquer profissão, desde mecânico, médico, você pode estudar, você pode todos esses conhecimentos pela internet. Agora, o difícil é você saber exatamente qual é o conteúdo correto para você seguir. Tá? Tem muita coisa muito boa na internet de astrologia que você consegue aprender, você consegue estudar e se aprofundar. Mas se você não conhece astrologia, se você não conhece outra profissão, como você vai saber se aquele conhecimento que você está estudando pela internet é um conhecimento correto, válido, né? A vantagem de você ter uma escola, como qualquer outra profissão, de você estudar numa escola, é ter a garantia que você está aprendendo uma coisa correta. Você vai ter a possibilidade de trabalhar com astrologia, de ter uma profissão mesmo, né? Agora, se você só quer ter um conhecimento básico, saber o que é astrologia, tudo bem. Acho que é válido você pesquisar na internet e saber que tem muita gente que está fazendo isso e depois procura uma escola para poder estudar. Tá? Eu acho que tem uma validade. Acho que uma escola ou de qualquer profissão não vai acabar com a internet. A internet, às vezes, dificulta bastante, mas ajuda também as pessoas conhecerem e procurar coisas mais sérias. Ela ajuda a isso também. Uhum. Sim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Bom, a relação entre informação e formação é muito clara, né? Quando você usa a internet para fazer uma pesquisa, para levantar, por exemplo, textos disponíveis sobre um determinado tema astrológico, sobre, digamos, progressão secundária. Aliás, eu fiz essa pesquisa hoje mesmo, um pouquinho antes da gente começar. Tem 980 mil recursos em português só sobre progressão secundária. É uma infinidade de coisas. Você não precisa de um professor para te dar informação. Agora, o papel da escola é ajudar a organizar o pensamento do estudante no meio desse mar de informação, onde uma boa parte é irrelevante ou precisa de uma sistematização que, às vezes, o autodidata tem dificuldade de encontrar sozinho. Eu acho que o papel da escola é empoderar o aluno. Quer dizer, eu não vejo o estudante de astrologia, especialmente considerando que são adultos, eu não vejo o estudante de astrologia como um ser que precisa ser conduzido, que precisa ser guiado pela mão. Não, não é isso. Mas, em qualquer processo, em qualquer relação de ensino-aprendizagem, você precisa de feedback. Você precisa de alguém que te ajude a socializar o conhecimento, que te ajude a fazer uma devolução daquilo que você está estudando e ajude você a elaborar esse discurso. Então, um dos papéis mais importantes do professor hoje, e isso aí é insubstituível, é dar um feedback honesto ao aluno. Ou seja, é avaliar. Eu não vejo avaliação numa escola online como um julgamento sobre o aluno, mas como um feedback, como uma possibilidade de correção de rumo, dele perceber, peraí, aqui eu estou com uma carência, aqui eu preciso elaborar melhor o meu discurso, aqui eu preciso buscar mais informação, aqui eu estou indo bem, esse curso talvez não seja o mais interessante para mim. Então, o professor é alguém que vai ter esse diálogo com ele. Isso é uma das utilidades. A outra utilidade é poupar tempo do estudante, ou seja, evitar que o estudante precise ficar mergulhando numa massa
enorme, impenetrável de informação, muitas vezes irrelevante. Só esses dois motivos já são suficientes para justificar a existência das escolas. Com certeza. Lúcia, gostaria de falar alguma coisa? Claro, é que me parece também, dando continuidade a isso que o Fernando e o Alexandre já apontaram, o ensino-aprendizagem é um processo. E, embora as pessoas possam ter essa curiosidade e até ter um certo perfil de trabalhar de uma forma mais autônoma e autodidata, o grande risco disso, quando não se tem uma sistematização, uma metodologia, é a pessoa ficar com grandes lacunas. Então, me parece que o grande desafio de uma escola é contemplar os diferentes ritmos e os diferentes perfis, porque o aluno de hoje é muito diferente daquele aluno, por exemplo, da minha época, década de 80, que estava interessado em astrologia. As pessoas hoje têm uma demanda maior, têm uma informação disponibilizada de uma forma muito mais fácil pela internet, e isso muda um pouco o perfil do nosso aluno. Mas, por outro lado, não é possível ir sistematizando o conhecimento sem preencher um certo ritmo ou um certo processo de desenvolvimento. O ensino-aprendizagem é um processo. Então, por mais que a informação esteja disponível, muitas vezes ela também não oferece aquela metodologia que é mais adequada, contemplando essas diferenças que os perfis dos alunos nos trazem, né? Então, eu vejo que, por mais que essa informação esteja disponível, a desinformação também está na mesma proporção. E que, se a pessoa não tem um discernimento, um senso crítico de buscar a informação da maneira mais adequada, ela acaba se perdendo nos detalhes da floresta, ao invés de seguir um fio condutor. Então, me parece que, muitas vezes, quando a gente vai num ensino sistematizado, respeitando, inclusive, essas diferenças que os alunos trazem, é possível proporcionar um crescimento e até assim, como é que eu posso te dizer? Uma percepção muito mais acurada do que a pessoa estudando sozinha, sabe? O grupo proporciona essa consciência que vai mais longe, tá? Até pela própria troca, a gente acaba, muitas vezes, encontrando respostas com muito mais rapidez do que se fosse num processo mais solitário, mais individual. Então, talvez, indo sozinho, a gente vá mais rápido, mas indo em grupo, a gente vai muito mais longe. E essa percepção de que o processo de construção do conhecimento é coletivo, de que em grupo as coisas funcionam de uma maneira muito mais fluente, porque você passa a ter um espelho, você passa a ter um interlocutor, você passa a ter cumplicidade horizontal, você passa a ter a formação de rede. Isso aí está presente nas principais correntes dentro da teoria da educação desde o início do século XX. E a educação à distância permitiu que isso pudesse ser implementado de uma maneira plena. Exato. Olha, gente, eu posso falar um pouco da minha experiência. O que eu mais escuto aqui é aluno chegando e falando assim, que sabe um pouco de astrologia, que já leu, que já estudou, que já fez não sei o quê, curso de 10 horas, de 20 horas, de não sei o quê, mas que não tem muita dúvida, tem muita lacuna, né? E que está buscando um começo, meio e fim, né? Que gostaria de sistematizar o conhecimento. Então, uma das coisas que eu mais escuto. A outra coisa que a gente vai falar depois é que já quer saber a questão da profissionalização, né? Como é que seria, em quanto tempo seria, tudo. Mas nesse tópico que nós estamos falando agora,
é o que eu concordo com o que vocês três falaram, quer dizer, uma coisa é informação, né? Outra coisa é conhecimento, né? E a astrologia, nós estávamos falando ontem em aula isso. A astrologia é muito larga, ela é muito ampla, né? Ela tem várias vertentes. Então, eu me coloco no lugar do aluno e lembro, quando eu comecei a estudar, que foi na Regulus, inclusive, né, Alexandre? Temos uma história aí longa, e que você quer saber de tudo. Você quer saber da kármica, da uraniana, você quer saber da tradicional, você quer saber da psicológica, você quer saber, né? E fica um pouco perdido. Então, eu imagino na internet, com essa coisa avassaladora, e eles chegam com essas perguntas, né? Com muitas perguntas, onde você percebe que tem ali um monte de informação misturada junto, sabe? Que é essa coletânea de informações, né? Não está errado, mas pode ser um primeiro passo, eu acho, né? Mas o que a gente faz, como vocês todos falaram, em escolas, é sistematizar isso, né? Dar um começo, meio e fim, dar um foco, né? Um caminho para percorrer, né? E isso, como o Fernando falou, a pessoa ganha muito tempo de não ficar perdido aí com esse monte de informações, principalmente na astrologia, que tem toda essa abrangência, né? Então, eu vejo muito isso também. Vocês não acham que o pessoal chega assim, meio perdidaço, assim, e querendo uma linha? Eu sentia isso quando eu comecei, né? Essa necessidade desse começo, meio e fim. Aí até uma aluna minha está aqui, está falando, muita informação desencontrada na internet. Sim, e muita informação, mas que causa curiosidade, né? De repente, a pessoa pega lá, a gente estava conversando disso ontem. Puxa, roda da fortuna, se pega o primeiro aspecto que for fazer com o Sol, né? Aspecto de conjunção da fama e fortuna. Pô, quem que não gosta de ouvir isso e não quer saber mais? Bom, deixa eu ver minha roda da fortuna e vai embora, né? Por aí. Querendo essa coletânea de informações, né? Então, às vezes, a gente tem até que fazer meio o papel do advogado do diabo, né? Assim, espera um pouquinho, gente, não adianta juntar tudo assim, esse monte de informações. Vamos tentar entender, porque se trata de um estudo simbólico, né? Que não causa e efeito, 2 mais 2 igual a 4, seria mais fácil. Eu sempre falo, a astrologia é complexa e a mente humana também é complexa, né? Então, não dá para a gente reduzir os símbolos, aprisionar num sinal. Falar, pronto, decorei, é isso, acabou. Agora eu já sei. Isso é a rapidez, né? Também, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Alguém mais? O que eu vejo antigamente, no início dos cursos, as pessoas vinham estudar astrologia, elas não tinham ideia do que é astrologia, qual é a complexidade, o conhecimento que a pessoa precisa ter, o tempo que leva para estudar. Tá? Hoje em dia, as pessoas já têm noção disso pela própria pesquisa que elas fazem, o conhecimento que elas têm. E tem aquele problema, que a pessoa, às vezes, vem para a aula, vem para o curso e não quer fazer o módulo inicial, porque já disse que já conhece astrologia, já estudou astrologia. Sim. E vai entrar os módulos avançados. A gente não proíbe que a pessoa entre, tá? Mas ela acaba percebendo que nas primeiras aulas que ela está faltando uma parte básica muito grande ainda. Então, tem muitos alunos que entram em interpretação, já que acham que fizeram o fundamento, já tem noção básica, o que é casa, o que é planeta, o que é signo, o que é regência. Aí, quando elas começam a falar, a gente fala sobre regência, sobre um monte de coisa, as pessoas, o que é isso? Então, elas começam a perceber que o que elas conhecem da astrologia tem muitos furos. Então, ela tem que voltar, remendar aquele conhecimento básico que ela não fez completo para voltar a estudar. E daí acha bom, né? Acha bom não que daí entendeu direito. Né? É difícil chegar para a pessoa e falar para ela que ela não sabe.
Tá? É meio constrangedor para a pessoa, elas ficam meio revoltadas com isso. Então a gente deixa assistir a primeira aula, às vezes até a segunda aula, para ela ver se acompanha. Ela vem, assiste, ótimo, e começa a perceber que não é bem aquilo que ela achou que tinha estudado e que sabia, né? Então ajuda muito também, às vezes, se deixar a pessoa, ela mesma, perceber que ela não tem conhecimento. E essa é aquela história de você fazer um teste para entrar no curso, ou fazer perguntas, alguma coisa, a pessoa fica um pouco retraída. Por que eu preciso passar? Se eu já sei, já estudei em tal lugar, já tenho um diploma rápido que fiz no final de semana numa escolinha e aprendi astrologia no sábado e domingo. Alexandre, mas você sabe que eu sou meio chata nisso aqui, para pular a etapa tem teste, viu? Os alunos acho que já estão acostumados comigo. Eu sempre brinco, eu tenho Júpiter e Saturno na 9, então esse Saturnão aí é um saco, né? Mas eu acho que tem que, porque depois é essa história. Chega lá na frente, no módulo 2, você vê que não sabia as coisas antes, né? E aí, como é que fica, né? Não, a pessoa percebe. Quando ela está na aula, lógico que não adianta ela fazer uma pergunta de básico para o professor, ele não vai responder. Ele vai dizer, isso aqui faz parte do outro curso. E ela começa a perceber que ela precisa voltar. Automaticamente, depois de uma semana, 4 aulas, mais ou menos, ela sabe que ela tem que voltar. Que ela não vai conseguir acompanhar. Entendeu? Ela percebe. Lógico, se você for fazer um curso mais avançado, uma especialização, você depende de ter um conhecimento, depende de uma prova que você fez um curso, que você tem aquele curso bom. Mas no inicial, é muito difícil, às vezes, você saber, porque existe diferença entre escolas para escolas, algumas coisas que você dá para se adaptar durante o curso que a pessoa está fazendo. Então, você consegue se adaptar à modalidade, o tipo de ensino da escola, né? Cursos avançados, até a gente já pergunta, a gente já exige certificado, dependendo do tipo de pessoa. A própria conversa que você tem com a pessoa, quando você vem pedir informação do curso, a gente já percebe se a pessoa consegue ou não acompanhar o curso, né? E essa diferença da informação e do conhecimento, para mim, pelo menos, eu sinto assim, que a astrologia, ela precisa ir entrando, parece, dentro de você, sabe? Porque como são símbolos, você tem que vivenciar, né? Você não tem como decorar. Tem até uma frase aí de um psicanalista italiano, Ferrari, que na sexta-feira eu estava lá numa discussão e falaram isso, essa frase. Para conhecer, que ele falou isso, é um psicanalista que veio da Itália e morou aqui no Brasil há muito tempo, ele fala o seguinte, para conhecer, a gente tem que fazer. Então, tem essa questão da astrologia que ela pode decorar, o Sol em tal casa é isso, o Sol em tal signo é tal. Mas acontece que precisa ter uma vivência interna, né? A pessoa primeiro precisa ir digerindo o próprio mapa, depois das pessoas conhecidas, né? Depois vai ampliando. Daí eu falo muito isso com os alunos, por exemplo, de coisa de filmes autobiográficos. Então, a pessoa assiste um filme e depois ela vê a figura no mapa. Eu trago isso muito nos cursos. Então, por exemplo, eu uso, né? A gente acabou de ver, para falar de Quiron, tem ali, vai ver a vida da Lady Di, né? Que tem um aspecto de Quiron muito enfatizado no mapa. Quer aprender Juno? Veja o filme sobre a vida da Jacqueline Kennedy, né? Da Amy Winehouse, o Nó do Sul dela. Enfim, da Marilyn Monroe, o que é Netuno na casa 1, né? Então, por exemplos vivos, assim, então a pessoa vai, entendeu? Aí com um amigo, com um parente, nossa, isso é um Netuno na casa 1, puxa, esse é o aspecto de Saturno com Plutão, nossa, assim que é uma das possibilidades de expressão. Então, sabe, aquilo vai entrando a nível visceral, assim, nas entranhas, entendeu? Aí, quando você vê, aquilo já está dentro de você, e só a informação, você saber decorar o Sol em tal caso, não adianta, ela precisa ver acontecer, né? Que daí também não é acreditar, é sentir, né? É sentir.
que acontece. E isso, eu acho que a escola dá muita dica, tem muita troca, né? Dá muita possibilidade de prática, e a prática que ajuda nessas vivências, né? Nessa integração, nessa antropofagia aí para dentro, né? Para entrar dentro, porque a gente pega muito mapa e pratica muito, e dá sugestão de filme, e a pessoa vai acompanhando no próprio mapa e sistematiza o conhecimento. Então, eu acho que assim vai, né? Gente, eu não sei o que vocês acham. Tem uma pergunta aqui que talvez depois vá se perder aqui no hall de perguntas. Posso fazer já? Da Lorena Fatureto. Sai aqui do nosso roteirinho, mas ela fala o seguinte: gostaria de saber o que diferencia um curso de formação astrologia profissionalizante de cursos livre que não são profissionalizantes. Tem a ver com carga horária, com experiência prática comprovada? O Fernando, a cabecinha, ele está fazendo assim. Fala, Fernando, por favor. Bom, existe hoje uma teoria que está muito em voga no ambiente corporativo, que é a de competências, né? Então, competência não é conhecimento. Competência é um somatório de conhecimento, de habilidade e de atitude. No processo de aprendizagem da astrologia, evidentemente, você vai precisar de conhecimento. E, normalmente, pelo menos é a experiência da astroletiva, normalmente o estudante já chega com conhecimento, já chega com a informação, às vezes não totalmente interiorizada, não totalmente digerida, mas chega com a informação. Agora, a questão da habilidade, quer dizer, a possibilidade de você pegar aquele conhecimento, se empoderar dele e transformar aquilo numa prática eficaz, por exemplo, botar uma outra pessoa na sua frente, levantar a carta dela e fazer uma análise coerente, isso aí só vem efetivamente com prática. Então, a diferença de uma escola com ênfase profissionalizante para uma escola que se propõe a ser apenas uma repassadora de informação está em que a escola profissionalizante, necessariamente, ela precisa fazer duas coisas. A primeira é um espaço de prática. Muito exercício, muita oportunidade do estudante devolver aquilo que ele está aprendendo na forma de situações simuladas de análise. Sim. Quer dizer, a escola perfeita, a escola adequada, é aquela que, a partir do nível intermediário, o aluno fala mais do que o professor. O papel do professor é muito mais o de fazer essa devolução. E o outro ponto é a questão de tempo, carga horária. Eu não vejo, eu sou contra a gente tentar definir uma carga horária mínima ideal para uma escola. Não é bem por aí. Depende muito do tempo de dedicação pessoal que cada um coloca, da experiência anterior até em outras áreas de conhecimento, mas, evidentemente, o bom senso nos diz que ninguém vai conseguir aprender astrologia no nível de competência para atuar profissionalmente, para ser um intérprete de cartas, em 3 meses, 4 meses. Isso é um processo um pouco mais longo. Isso é um processo que, em média, está aí na faixa de 2, 3 anos. Essa é a experiência da Lúcia, é a minha, é a experiência do Alexandre, provavelmente também, não é? Minha também. Mas o grande ponto que diferencia a escola profissionalizante de um curso livre é que o papel da escola profissionalizante é desenvolver competência prática. Sim, concordo. Basicamente, eu vejo a diferença. Por exemplo, a Regulus é uma escola profissionalizante de curso livre. Por que curso livre? Porque existe no MEC, ou a formação é por universidades e cursos estruturados, ou curso livre. Você tem a forma de se fazer o profissional. Não existe uma regulamentação de profissão, é através de curso livre. O que se chama de livre, nesse caso de curso livre, é que, no caso, o professor de astrologia, a própria profissão, os profissionais se reúnem e é eles que dizem, eles que
que faz o que é a profissão, qual é a carga horária, o que a pessoa tem que estudar, tá? Então, não é regulamentado pelo governo. Por isso que é chamado de curso livre. Que as Exato. pessoas... E a Lorena, quando ela fez a pergunta, ela citou curso livre no sentido de curso não estruturado, de curso informativo. Não, sim, é porque eu uso também curso livre, e às vezes as pessoas fazem confusão o que significa a questão de curso livre. É lógico que um cursinho... Eu tenho, um dos problemas maiores é exatamente a questão de carga horária. A pessoa, quando entra aqui nas regras, ela começa a estudar. Ela fez um cursinho, às vezes entra, faz só curso de trânsito, e já quer um certificado. Tá? Eu não dou. Eu dou um atestado que frequentou o curso. Tá? Não, ou dou um certificado a partir de 200 horas, porque existe agora no MEC, ou no Ministério do Trabalho, a ocupação de astrólogo, e lá diz que a pessoa, para trabalhar na ocupação de astrólogo, ela tem que ter no mínimo 200 horas de estudo. Existe, por exemplo, o SINAGE, a CNA, etc. e tal, que o mínimo, tanto o ISAR também, o mínimo é 500 horas de estudo para ser um profissional de astrologia. Então, eu emito um certificado como escola a partir do momento que a pessoa quer receber. Hoje entra um aluno, ele começa a estudar, ele não tem um fim para estudar. Ele que se decide, ou ele se, dependendo, lógico, passando pela parte básica, de fundamentos, interpretação, previsões, completou as 200 horas, ele já tem uma capacidade, talvez, se ele estudou também, se ele estudou profundamente, de começar a atender pessoas. E tem gente que já quer começar a atender pessoas. É um pouco temerário. Mas o que a gente pode fazer? Existem umas normas que a gente acaba como escola, como precisa seguir. Mas é aquela história, não existe, pelo menos a meu ver, que a pessoa... Não tem como você dizer se a pessoa estudou 500 horas, 200 horas, ela já está. Se ela estudou numa escola, só estudou, ela veio aqui, fez 2 horas de aula, foi para cá, depois de uma semana ela volta, estuda mais 2 horas, você vai somando isso e dá um certificado? Não. A pessoa estudou 2 horas na escola. Até a outra semana ela tem que estudar também, ela tem que ter como tem trabalho de classe, tem trabalho, a pessoa precisa continuar estudando fora da escola, para ser um profissional, ter um nível profissional muito bom. E mesmo a gente até aconselha, procurar outras escolas, estudar com outras pessoas, estudar com outros professores, para poder ter uma capacidade de conhecimento, para poder atender uma pessoa. Queira ou não queira, na astrologia, como às vezes é meio perigoso, porque você vai fazer um mapa de uma pessoa, você vai, às vezes, fazer uma previsão para aquela pessoa, e ela vai seguir o que você falou. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande, e o profissional, o astrólogo, também tem. Que não é fazer um cursinho lá, porque ela começa a falar, você tem o planeta em tal lugar, você tem uma quadratura aqui. Muito cuidado que você pode acontecer qualquer coisa. Tem algol lá, você vai perder a cabeça. E já ouvi falar, já ouvi pessoas falar... São informações que estão na internet, né? São informações, então, isso eu acho que aí a gente tem que... Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso que o Alexandre estava dizendo, que é o nosso compromisso enquanto educadores. Mais do que o nosso compromisso enquanto astrólogos, no sentido de que você tem uma pessoa diante de você que é uma trajetória, que é uma alma, que é uma psique, que é um mundo imaginal, você tem algo muito complexo diante de você. Então, esse cuidado, essa responsabilidade, essa ética em interpretar o mapa de uma outra pessoa, que deveria ser bastante conversado, isso em qualquer curso de formação, se acrescenta algo mais quando você se propõe a ter uma escola, conduzir uma escola ou participar de uma escola, que é justamente essa função didático-pedagógica. Aí eu imagino assim, descobrir algo é muito emocionante por um lado, entusiasmante por outro. Então, quando as pessoas começam a estudar astrologia, que elas veem que funciona, e aquilo ela começa a dar um encantamento, um maravilhamento, isso é muito bonito. Então, cabe a nós, enquanto educadores, acompanhar esse estudante e proporcionar a ele algo muito bem fundamentado, muito bem estruturado, que aproveite a experiência dele, sim, mas que também dê uma orientação segura e ética e comprometida do que ele vai fazer com esse conhecimento. Exatamente. E como ele pode aplicar isso na prática
de uma forma, claro, muito assim palpável por um lado, mas com um critério, uma responsabilidade, uma ética por outro. Então, me parece que o grande mal que a gente sofre de uns tempos para cá é a pressa das pessoas querendo fazer um curso de formação em um ano, uma formação em 6 meses. Gente, isso é impossível. Basta ser um pouquinho sensato para ver que isso não é possível, por mais que você traga uma bagagem, por mais que você seja um autodidata. Então, como qualquer coisa, esse processo de ensino-aprendizagem vai exigir um tempo mínimo, até para que esse conhecimento seja bem sedimentado, que você possa aplicá-lo, testá-lo. É aquela etapa virginiana do conhecimento, né? Porque você vem com a curiosidade de Gêmeos e já quer passar para a maestria de Sagitário. Não, você tem que ficar ali no funciona, não funciona, dá certo ou não dá certo do laboratório virginiano. E me parece que às vezes as pessoas querem pular essa etapa. Então, é como o Fernando disse, há uma necessidade de um tempo mínimo, é como o Alexandre disse, muitas vezes as pessoas se auto-enganam em relação ao que elas de verdade sabem, porque elas têm um conhecimento meio picoteado, né? Não muito bem estruturado dentro dessa linguagem, mas imagina, alguém que aprendeu a ler não vai conseguir entender o soneto de Shakespeare. Então, há todo um caminho a ser feito para que a pessoa possa, de verdade, chegar num nível mais aprofundado da hermenêutica da tradução do símbolo. Isso é uma questão de prática e é uma questão de estudo. E acho que cabe a nós, enquanto professores, enquanto educadores, esclarecermos isso para as pessoas. Uma coisa é a informação, que está aí, de uma certa maneira, bastante popularizada agora até pela própria internet. Outra coisa é a formação. As duas podem coexistir, mas o que de verdade você quer e o que de verdade você precisa? Exato. Sabe, eu queria contar para vocês. Quando nós começamos com cursos presenciais aqui em 2005, os alunos vinham assim, tinha a turma de segunda e quarta e de terça e quinta. O aluno vinha segunda-feira, estudava 2 horas, das 2h30 às 4h30, ou das 7h30 às 9h30, voltava quarta-feira para estudar mais 2 horas. A gente vai acompanhando a mudança do mundo, né? Depois, isso começou a ficar complicado, começaram gente que vem de outra cidade, né? Passamos para sábado, encontros aos sábados de manhã. Então, a pessoa vem, tem aula das 9 à 1, né? Digere todo aquele conhecimento, depois volta para ter mais conhecimento. A coisa começou a ficar mais acelerada e os alunos pedindo, passamos para o dia todo de sábado para a pessoa não precisar voltar 2 sábados, por exemplo, se era um curso rápido, ou 3 sábados, alguma coisa assim. Aí o dia todo, né? Aí depois vem mais pressa e mais um mundo mudando, e aí passa tudo para online, né? E no online as pessoas já começam com essa pressa. Então, um dos itens que a gente conversou entre nós era justamente esse: se essa pressa não contribui para uma má imagem da astrologia, porque a formação fica muito prejudicada, né? E uma outra coisa que eu queria contar, em 2005, quando eu fui no primeiro congresso lá do ISAR, o Ray Merriman lá abriu assim, a conferência falando assim: dê-se um tempo de 10 anos. Eu falo isso para os alunos aqui, para estudar astrologia, para se tornar um profissional. Eu nunca mais esqueci, porque era a primeira, aquele impacto e tal. E imagina se você fala hoje em dia para a pessoa que ela tem que se dar um tempo de 10 anos, quer dizer, impossível, né? Mas eu acho que 2, 3 é o que a pessoa vai introjetando, toda a técnica e a vivência e a prática que nós estamos falando. Mas mesmo 2, 3, as pessoas não querem, as pessoas querem mais rápido que isso, né? Que é como eu acho que é a rapidez que está no mundo
de hoje. Então, uma questão. Que numa estrada, se você tem um carro possante e você pode andar 200 km por hora, o que vai te segurar é as placas dos radares. Eu acredito que a escola, nesse sentido, ela tem que ser as placas dos radares, para segurar o aluno não ultrapassar aquela velocidade, porque senão lá na frente ele vai se estourar. Então a gente tem que segurar um pouco o aluno. Eu acho que a gente fazer o aluno que ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer uma sequência. E a questão dos 10 anos, eu acho que depois que você passou os 10 anos, você vai saber exatamente o que ele falou, a questão dos 10 anos. Quanto mais tempo você vai passando, você vai conseguindo entender. A maneira da gente interpretar mapa e da própria Zeca muda completamente. Né? E a pessoa que estudou, depois de 10 anos, ela vai perceber que o que ela sabia lá atrás, há 2 anos atrás, não era exatamente o que ela está sabendo hoje. Exatamente. Né? Era um monte de recortes, né? Mas não... Agora tem uma outra pergunta aqui, gente, que eu acho também... Uma observação aí, Márcia. Pode falar. Em relação a isso que foi discutido até agora. No ensino presencial, você pode trabalhar com indicadores de tempo. Tá? Você pode montar um curso para 500 horas, por exemplo. Você pode modular a velocidade de desenvolvimento do aluno. No ensino à distância, você não pode controlar a partir do fator tempo. Até exatamente. Porque o ensino à distância, quando bem planejado, ele vai exigir do aluno uma carga de dedicação que não está na atividade, por exemplo, não está numa live, não está na realização de um exercício online, é atividade offline. Então, a forma ideal de você controlar o progresso do estudante no ensino à distância é através da identificação de indicadores de desempenho muito claros para cada unidade, para cada módulo, para cada tema, e você não fugir do papel que, para mim, é essencial dentro de uma escola, que é o papel de avaliar. Porque é a partir daí que você vai dar uma devolução para o estudante, dizendo, olha, não é ainda. Exatamente. Isso é mais eficaz do que o controle de tempo. E, no final das contas, o estudante acaba precisando do tempo que o bom senso diz que é o necessário para se preparar como astrólogo. Então, talvez seja essa a ferramenta que a gente tem mesmo, né? Porque, eu concordo com você, que online você não controla. Acontece, às vezes, de aluno entrar em curso, ficar 10 minutos e falar, já sei, fecha o curso, vai embora. É uma loucura. Agora tem a pergunta aqui da Cia. Vejo muitos cursos de astrologia, mas fico me perguntando, qual astrologia? Qual escola? Qual linha? Qual sistema? Boa, ótima pergunta. Estamos aqui para tentar esclarecer de alguma forma isso, né? Quem gostaria de começar? Eu acho que qual é a sua linha? Por indicação também. Eu acho que você escolhe um médico, você escolhe qualquer pessoa, você vai por indicação, você vai pesquisar a escola, você vai pesquisar o profissional e ver, tentar entender, né? E mesmo, lógico que hoje em dia você não mora na cidade também, você não vai, mas tentar ver o que explica, tentar procurar saber sobre aquele profissional, ou aquela escola que você vai fazer. Mesma coisa, você tem uma escola, você tem um filho, vai escolher uma escola para o filho. Da mesma forma que você escolhe a escola para o seu filho, a sua universidade, qual curso você vai fazer, é o mesmo que você tem que fazer com uma escola de astrologia. Evidentemente, às vezes, um próprio astrólogo, aula particular, existe muitos bons profissionais, pessoas que conhecem muito bem e que não têm uma escola. E dá para se aprender muito bem a astrologia com eles. Eu acho que é procura, por indicação, e você pesquisar como você pesquisa qualquer coisa que você quer fazer na vida. Sim. Eu acho que o aluno tem obrigação, aliás, a escola tem a obrigação de dar essas informações e o estudante tem o direito de cobrar da escola, antes de começar o curso, algumas coisas. Então, vamos lá. A primeira delas é o que eu vou estudar, qual é a ementa do curso, qual é a programação do curso e quais são os objetivos. Quer dizer, ao final desse curso eu vou ser capaz de fazer o quê? O que se espera de mim em termos de desempenho? Então, esse é um ponto. O segundo, quer dizer, aí você vai verificar se a escola tem planejamento e tem ferramentas pedagógicas adequadas. A segunda coisa, qual é o tipo de interação que eu vou ter com o meu professor?
Você precisa ter interação. Uma videoaula, por exemplo, isso não constitui uma escola. Você precisa ter a possibilidade de dialogar, de trocar. A terceira coisa, qual é a possibilidade de interação que eu vou ter com os meus pares? Você criar uma comunidade de conhecimento é essencial numa escola de astrologia. As escolas presenciais, por exemplo, na Régulus, na Escola da Márcia, quando tem aula presencial, está acontecendo naturalmente. Nos cursos online precisa acontecer também. Sim. E ainda uma quarta coisa, qual é a qualidade do material didático que eu vou receber? Quer dizer, o processo ensino-aprendizagem envolve o quê? Envolve só aula, envolve vídeo, envolve texto. Posso dar uma olhadinha? Tem alguma provinha aí? Enfim, tem um curso, tem uma aula de experiência que eu posso assistir? Isso é importante. Exato. Nós montamos agora aquele, sabe, um trial, que a pessoa pode ter uma semana de arrependimento e tal, e dentro disso tem a exposição de todos os cursos, sabe? Não precisava ter feito isso, mas a gente acabou achando melhor, sabe? E daí a pessoa dá o ok final. Depois que ela tem uma geral de todos os cursos, ela dá um ok, tá? Aí, definitivo. Mas, assim, foi uma opção recente, eu não fazia isso antes. Foi uma opção agora que... Fala, pode falar. É que eu acho que isso depende muito também da forma como a escola se apresenta. Então, como o Alexandre falou, uma coisa é o aluno, o cliente, né, e procurar as referências. Mas essa escola também deve se apresentar de uma maneira adequada, inclusive apresentando o seu currículo, a sua carga horária, os seus professores, a experiência que esses professores têm, e principalmente se já gerou um conhecimento. Então, eu acho que esse vai ser o critério, porque quando ela pergunta, né, qual escola, qual linha, bom, dependendo do tipo de estudante, tem uma linha mais adequada. Então, se a pessoa tem sei lá, quer uma linha mais psicológica, ela vai numa escola A. Se ela quer uma linha mais técnica de predições, ela vai numa escola B. Se ela quer uma linha mais transdisciplinar, mais terapêutica, ela vai numa escola C. E todas elas se complementam de uma certa maneira. Então, parece que a própria escola, na forma como ela precisaria se apresentar, em termos de currículo, professores e o que ela apresenta, e aquilo que o Fernando também citou, olha, o que você vindo para cá, a gente oferece, o que se exige de você, porque eu acho que aqui também tem uma questão chave. Assim como a escola oferece, o aluno também tem que se comprometer, tem que ser um pacto bilateral. Então, o aluno também tem que se comprometer com o seu processo de ensino-aprendizagem. Não se trata de uma educação bancária, como dizia o Paulo Freire, que você vai abrir a cabeça da pessoa e jogar lá uma sopa de letrinha, sabe? Então, tem todo um envolvimento que precisa ser mútuo entre o professor, a turma e o próprio aluno que está procurando isso. Então, sem dúvida, esse processo tem que implicar essas três pontas, o professor, a turma e cada um dos alunos. E aí, a pessoa vai procurar aquilo que vai vir ao encontro do que ela mais necessita ou do que ela espera nesse momento que a astrologia vá ou complementar a sua própria área ou talvez se profissionalizar naquilo, porque as duas coisas podem ser possíveis, né? Eu realmente concordo com a Lúcia e complemento também para a CIA, que qual astrologia, qual escola, qual linha, qual sistema, depende realmente do que ela está buscando, né? Se é uma linha mais previsional, técnica, né, ou psicológica, ou tradicional, acho que isso precisa ter um mínimo de informação antes, né? E aí se informar, pedir referências, com certeza, tudo isso. E aqui, gente, o Felipe está perguntando o seguinte: como funciona uma prova para nível de astrologia?
Bom, essa eu acho que eu posso responder de cadeira, porque eu faço isso, né? Então, nós temos aqui prova de nível para a pessoa ir, porque chega muita gente, assim, que eu já sei, eu já estudei e tal. Então, como tem avaliações em todos os cursos, é um compilado de todas as avaliações dos cursos anteriores que a pessoa precisa responder para ela poder ir para o módulo seguinte. Então, se na avaliação do primeiro curso tem 10 perguntas, na avaliação do segundo curso tem 12 perguntas, é tudo. A gente vai juntando todas, e aí realmente é até um pouco longa, assim, mas não nada absurdo. E aí, aqui, para mim, é assim que funciona a prova para nível de astrologia. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa em relação a isso? Nós temos uma enorme quantidade de ferramentas disponíveis na internet de automação, inclusive, desse processo. A astroletiva tinha provas, né? Tinha testes, pré-testes. A pessoa queria fazer o curso, por exemplo, de trânsito. Se ela quisesse fazer, perfeito, não iria ser proibida de fazer. Mas a gente sugeria que fizesse um pré-teste antes. Um pré-teste para saber se ela dominava os pré-requisitos para fazer aquele curso. Isso era em papel, tá? Isso era ainda um processo, inclusive, de avaliação manual. Agora, a gente está fazendo a transição disso para testes automatizados, em que a pessoa vai poder fazer e ela própria vai ter o seu feedback. A gente não precisa nem interferir, porque é importante que o estudante ele tenha ferramentas para poder ele próprio avaliar, sem que você precise chegar e dizer, olha, para você seria bom tal curso. Ele próprio pode ter a ferramenta em que ele se avalia e ele percebe onde é que estão as suas carências, onde é que estão as suas forças e qual é o nível de curso mais adequado para ele. Mas ele sempre acha que já sabe tudo, né? Não tem essa percepção, não. Olha, o Fernando, nosso colega aqui, desculpa se eu interrompi, só para não perder a complementação dele. Como a astrologia é uma linguagem, é o mesmo com cursos de inglês. 1, 2 ou 3 aulas por semana ou aula particular em curto tempo. Online é quase um curso particular. Bom, aí eu acho que cortou a sequência de raciocínio. Mas pode continuar, então, Fernando. Era isso. Era isso? Sim. Basicamente, o que a gente faz na Regulus se a pessoa quer entrar num curso mais avançado, a gente fala, a pessoa tem que ter aprendido, a gente passa o currículo dos cursos anteriores e fala, você precisa ter esse conhecimento para poder entrar nesse curso. Mas se você mesmo assim tiver dúvida, se você consegue acompanhar, a gente abre o curso, né, porque eram cursos ao vivo, e agora, como está sendo transmissão online do curso ao vivo, quer dizer, é uma interação ao vivo, a pessoa assiste a aula, assiste 1, 2 aulas, e na época que era ao vivo, ele conversava depois do final da aula com o professor, então a gente tinha uma ideia do que ele aprendeu, ele conversava aqui na secretaria exatamente o que aprendeu, para ver se ele acompanha, a gente conversava com o aluno. Então, sempre a sequência de avaliação dos alunos era exatamente a conversa, né? Eu acho que a gente deixa o aluno mais livre para saber. Lógico, se ele vai entrar num curso, se ele viu o que é ensinar nas matérias anteriores, e diz que estudou aquilo lá, porque também tem essa questão, a pessoa às vezes fez um curso, diz que aprendeu tudo isso, na realidade não aprendeu, tem muitos detalhes que deixa passar. Você não consegue fazer uma avaliação em prova, por escrita, o que for, colocar tudo lá dentro para saber. Sempre tem alguma coisa que passa. Eu acho que talvez a conversa com o aluno e saber se o aluno acompanha é muito mais prático. Mas isso em cursos ao vivo e cursos online que você tem interação ao vivo. Cursos com gravações, cursos por correspondência, aí não tem. Aí a única saída que tem é mesmo por prova, por questões. Você não tem como avaliar uma pessoa sem ter a presença dela, né? Eu acho que cada curso, cada escola tem que ter a sua forma. Eu acho que faz parte da escola ter o que diferencia uma da outra é exatamente essa questão, as linhas. Evidentemente que na astrologia mesmo a parte básica, você tem algumas
pequenas diferenciações entre um ensino e outro. Então, acho que depende muito mesmo evidentemente, da onde a pessoa vem, de que escola que a pessoa está vindo para estudar para cá. Isso é importante, a gente leva muito em questão também. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, estudei com tal astrólogo, então a gente já sabe exatamente como que a pessoa ensine, como que a pessoa passa aquele conhecimento. Então, a ideia nossa aqui é de cada caso é um caso, né? Então, por isso que também, cada escola tem que ter a sua forma. Eu acho que quanto mais a gente consiga avaliar um aluno, para ele poder continuar, para ele não perder um tempo de começar a fazer um curso que ele não vai conseguir acompanhar, é importante também ter esse controle, né? Aqui a Maria Helena está dizendo o seguinte: eu acredito que para o aluno decidir qual linha vai seguir, deve estudar o máximo de assuntos possíveis, ou seja, humanística, sistêmica, kármica, mundial, etc. Eu acho que realmente é o que nós já comentamos até, né? A pessoa precisaria se informar, a Lúcia tinha falado isso, para poder, né, decidir, mais ou menos, né, qual linha. Eu acho que quando a pessoa está começando a estudar astrologia, ela não vai ter noção. São duas coisas diferentes. Acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é assim, ó, é a especialização que a pessoa vai seguir depois dela ter minimamente aquela formação. É o que eu acho que a Maria Helena está falando aqui. Eu fiz a formação, então aí eu vou me especializar em alguma determinada abordagem que diz mais respeito ao que eu me identifico. Isso é diferente da abordagem que uma linha que a escola oferece. Acho que são duas coisas diferentes, sabe? Porque em termos de ensino básico, eu acho que todo mundo oferece, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa. Agora, depois vem a metodologia, o olhar, até a própria... porque a gente não consegue separar a nossa própria experiência enquanto pessoas da visão, do caminho que a gente oferece para os alunos. E a riqueza está aí, porque quanto mais diferente for essa abordagem, mais o aluno pode desenvolver um senso crítico, inclusive para escolher depois o seu estilo e o seu aprofundamento. Então, isso traz riqueza, ao invés de trazer separatividade. Agora, eu posso seguir numa linha mais psicológica, por exemplo, ou eu posso seguir numa linha mais técnica. E isso vai dizer muito, vai vir ao encontro do que eu espero enquanto aluno, ou do que eu me identifico enquanto aluno. Sim. Exato. Acho que tem caminhos para todos e tem espaço para todos, ainda bem. E uma das coisas que eu aconselho é que a pessoa também faça mais em uma escola, estuda com mais professores e com escolas diferentes, para ela aprender. Eu acho que a melhor coisa que existe é isso: você estuda com o professor numa escola e depois vai para outra, vai até você encontrar seu caminho. Que cada professor... eu tenho aqui 3 professores que dão curso de formação. Os 3 professores dão a mesma matéria, ensinam a mesma coisa, a mesma sequência de curso, mas a visão que eles passam para o aluno são diferentes. Quer dizer, cada um tem uma pequena linha de abordagem, uma mais psicológica, mais técnica. Você não consegue ter 2 pessoas iguais. A própria astrologia já diz, não existe 2 mapas iguais, então você não vai existir 2 professores iguais, 2 astrólogos iguais. Então, quanto mais pessoas você estuda, com mais professores você estuda, com mais escolas você vai fazer, é melhor para a sua profissão, melhor para ser um astrólogo melhor, né? Sem dúvida. Gente, tem mais uma questão que nós pensamos aqui no nosso roteirinho e depois a gente volta para mais algumas perguntas ali que o pessoal está colocando. Márcia, que nós tínhamos... Sim? Voltando atrás na questão aí da linha da escola, é muito interessante também lembrar um outro recurso que o estudante tem à disposição, que são os congressos. Participar de congresso é excelente exatamente para você abrir a sua visão, para você ter uma ideia, às vezes, de linhas que você nunca estudou, que você nunca praticou, e você conhecer, eventualmente, excelentes professores que você ainda não conhecia. Ou seja, congresso tem essa função. Você não vai aprender nada.
Você não vai desenvolver nenhuma competência a partir de um congresso, mas você vai abrir sua cabeça e vai socializar. É muito legal participar de pelo menos um por ano. Também acho, com certeza, com certeza. Bem, e o que estaria significando estudar astrologia neste momento histórico, sociocultural, astrológico? O que este estudo poderia agregar ao indivíduo? Quais os benefícios? Tá? A gente já volta para as questões, tá, gente? Eu também tenho umas boas ali, mas queria colocar para a gente discutir, porque não só as pessoas que estão presentes aqui agora, mas a live vai ficar gravada, e muita gente me falou isso, domingo eu não vou poder, mas depois eu quero assistir, sim, tentar outra coisa. Então, eu acho que é bem interessante a gente colocar todas essas questões para mais pessoas poderem ter acesso, né? Então, alguém gostaria de começar por aí? Pode falar, Fernanda. Desde os anos 60 que começou a emergir um paradigma diferente de conhecimento, de organização social, organização produtiva, etc. Na falta do nome melhor, isso foi chamado aí de movimento nova era, de proposta holística, de transdisciplinaridade, etc. Mas, de qualquer forma, desde os anos 60, e especialmente dos 80 para cá, que muita gente começou a perceber que aquele paradigma da ciência cartesiana, toda separadinha, cada conhecimento no seu caixote, já estava começando a se esgotar, que a gente precisava de uma visão mais integrativa. E existem algumas áreas de conhecimento que são assim privilegiados no sentido de desenvolver essa visão integrativa, essa visão transdisciplinar. E a astrologia é uma delas. Então, você estudar astrologia, mesmo que você não queira se transformar num astrólogo profissional, mas pelo menos você vai ter uma provocação, você vai ter um desafio para abrir sua cabeça e para ser mais inclusivo na sua forma de pensar. Só isso aí já é um ganho tanto. Sem dúvida. Alguém mais gostaria de colocar? Também tem uma outra coisa, né? Eu sim. Também tem uma outra coisa. A astrologia é uma ferramenta muito preciosa para a gente se autoconhecer. Então, esse desencantamento do mundo, que o Max Weber falou muito nisso, né? Essa grande crise de significado e de propósito, que a gente está vendo com muito mais veemência nesse momento de pandemia, se trata também de uma desorientação, porque as pessoas se desconectaram da sua alma, do seu mundo imaginal, daquilo que de verdade vai trazer uma riqueza maior para elas mesmas, que é essa conexão com o mundo dos sonhos da psique. E acho que a astrologia nos devolve isso de uma forma muito direta e acurada. Então, não é só entender o mundo lá fora, é entender o mundo aqui dentro. A astrologia é extremamente revolucionária e, por outro lado, libertária também, porque ela nos convoca a assumir a responsabilidade da nossa própria vida. Então, mais do que nunca, ela vai se transformar, nesse próximo século XXI, na grande ferramenta, não só de autoconhecimento, mas principalmente de apreensão do seu propósito de vida. E é isso que faz a grande diferença nesse momento que a gente está vivendo, que é um colapso de visão de mundo e é uma mudança de era, né? A gente está vivendo uma mudança axial aí. Com certeza. E eu concordo totalmente desse lado revolucionário que a Lúcia falou, porque a pessoa, quando ela se sintoniza com o seu próprio mapa, né, e começa a deslanchar nesse caminho de autoconhecimento, ela está seguindo um caminho que não é para agradar ninguém, não é para agradar a sociedade, né? Não é para agradar a família, mas sim de acordo com essa semente, né? Com o que ela é mais profundamente. E isso é um ato revolucionário, porque ela ela pode estar totalmente não condizente, enfim, ela vai descobrir muita coisa nela que estava ali, que ela poderia simplesmente estar reprimindo, abafando e tal. E nesse momento, eu acho que nós estamos no momento mesmo de como tem sido muito falado, né, dessa mudança
de paradigmas agora, né? Com certeza, né? A grande mutação, acho que todo mundo que está aqui presente já ouviu falar bastante disso, né? Com esse ingresso de Júpiter e Saturno em Aquário. Então, os alunos sempre perguntam assim, mas quando é a mudança para a era de Aquário? E aí eu explico que uma coisa tão larga, né, que nós estamos nessa transição da era de Peixes para a era de Aquário, né, pelo movimento todo lá de precessão, dos equinócios, tudo. Então, quer dizer, está acontecendo, mas eu acho que esse marco agora de Júpiter e Saturno, esse ingresso em Aquário, é como se fosse um marco mais pontual desse ingresso, assim. Eu estou vendo, assim, depois de toda essa constelação familiar que teve com essa tríplice conjunção em Capricórnio, que é uma coisa muito mais das estruturas antigas, né? E esse ingresso agora de Júpiter e Saturno em Aquário, que já fala muito mais para uma modernidade, para uma coisa mais à frente do seu tempo, eu vejo a astrologia muito bem inserida aí, né? Tanto é que nós estamos acompanhando o aumento de procura, né? Acho que todos nós aqui, né? Aumento de procura de mapas, de cursos, né? Porque cada vez mais está se comprovando, né? Que a astrologia pode ser uma linguagem muito interessante e até naquela questão da aceleração que a gente estava falando, da pressa, porque ela propicia insights, né? A leitura de um mapa, né? E acelera muitas vezes processos internos, né? Então, eu acho que ela está muito bem nesse momento aí, nessa entrada para essa década de 20, que vai ter tanta tecnologia, eu tenho muita certeza disso, eu não sei vocês. Impressoras 3D, carro andando sozinho, robô aí na rua, eu acho que vai acontecer tudo isso meio proximamente, porque já está acontecendo, né? Mas ainda não com tanto acesso para o público, né? Então, vamos ver. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa nesse sentido aqui? Desse momento, como vocês estão vendo a astrologia? Acho que Alexandre só que não falou ainda, né? Quais os benefícios nesse momento histórico, né? Para nós aqui, para Regulus, a ideia de se fazer um curso virtual, transmissão para atender mais pessoas, era uma coisa que já estava vindo já há algum tempo, né? Que estava a necessidade que isso ocorreria. E com essa crise que teve aí através do Covid, nós tivemos que mudar a estrutura total do curso de uma sexta-feira na segunda-feira, essa transmissão das 11 turmas que a gente tinha online. Tivemos que fazer correndo, acertar tudo, fazer os professores darem aula, porque a ideia ainda existia aquela dificuldade. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Teve que dar certo e deu certo. Tá? Então, eu acho que agora a mudança ocorreu e a gente tem que mudar. E se não mudar agora, se não começar a fazer as mudanças e ir para um outro nível, seguir adiante, esperar voltar ao que era antes, a gente não vai conseguir nunca mais. Eu acho que não vai voltar. Quem não aproveitar essa ocasião, o que está acontecendo, e mudar, não vai conseguir ir para frente em nada. Não digo nem astrologia, curso de astrologia, mas em tudo, a própria vida. Quer dizer, você não pode esperar algo que não vai existir mais. Já foi, né? Exato. E aqui tem uma pergunta aqui da Thaís, que ela fala o seguinte: existe algum teste a nível Brasil de suficiência de aprendizado em astrologia? Isso é boa, hein, gente? Quem que gostaria de... Nós entramos a questão do ISAR, né? Lembra do teste do ISAR para ver a avaliação. Eu acho que ainda tem que existir ou a CNA ou algum outro órgão de classe fazer um curso, fazer um exame, o que for, para saber se as escolas se os alunos estão indo bem ou não. E a gente fazer o exame, o teste de suficiência dos próprios alunos é um pouco complicado. Eu acho muito complicado fazer a avaliação da minha própria escola. Eu acho que esse tipo de avaliação, esse teste devia ser feito fora da escola, para uma entidade, para um grupo de escola, algo nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que a gente, como escola, como organizações
de escolas, de professores, deveria pensar em formar alguma coisa nesse sentido, né? Eu não sei a opinião sim. dos... Sim, eu acho sim. que eu não gostaria de eu ter que avaliar o meu próprio conhecimento dos meus próprios alunos. É complicado. Eu acho que devia ser algo externo às escolas, né? Não, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que pode ter nas escolas Sim, e também claro. ter um consenso aí nacional, por exemplo, por que não, né? A gente tem aqui testes, tudo, tá tranquilo, Não, sim. os alunos fazem. Mas eu acho que nada impediria de ter uma coisa de uma organização nacional, né? Testando, eu acho que esses critérios para astrologia, eu acho que só ajudariam nessa construção mais sólida, né? Até perante o grande público aí, né? Eu penso assim, mas é o meu Saturno, gente, na casa 9, é uma coisa, não tem jeito, né? O Júpiter até que ajuda, mas o Saturno acha que tem que ter essas coisas. Então, aqui a gente tem, né, a certificação do ISAR também, como uma possibilidade. Mas eu acho que eu não descarto que eu sempre achei isso, que deveria ter alguma coisa a nível nacional, né? Mas é difícil, o consenso é difícil, o consenso. E é isso que eu falava tanto quando eu estava nessa tarefa aí, nesse cargo, que eles tiveram esse consenso, né? Levaram 20 anos para chegar num consenso. Então, é isso que é difícil para ter uma coisa nacional, viu, Thaís? Porque como tem muitas linhas, eu falo porque ela é minha aluna, então a gente se conhece bem. Tem aqueles guarda-chuvas que eu estava falando ontem, tem muitas linhas, muitas vertentes, muitas correntes. É difícil você agregar tudo isso numa mesma certificação nacional, tá? Por enquanto, pelo menos. Então, eu acho que é por isso que ainda não se conseguiu, né? E eu não sei se eu posso ir para a próxima, gente. Aqui, alguém falando, exame de suficiência só valoriza o profissional. Pois é, eu penso assim, mas não é todo mundo que pensa assim. E a Thaís também pergunta uma outra boa. Ela fala o seguinte: qual os congressos mais importantes que os professores indicam no Brasil? Tivemos agora o Sinastro. Essa eu já vou dar a palavra para o Fernando, que ele vai falar de boca cheia. Não, voltando atrás, questão da certificação. Sou a favor também de que a gente tenha uma certificação nacional. No Rio, a gente já tem um currículo de referência no SINAGE, que é o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Já existe uma banca constituída para avaliar as pessoas que se candidatam a serem associados plenos do SINAGE. Não é difícil a gente criar um consenso nacional, é só vontade de fazer. Sim, é verdade. Pode contar comigo. Pode contar comigo também. Um virginiano de Capricórnio. Eu tenho nó do norte em Virgem, Saturno em Capricórnio, tá tudo certo, tudo certo. Agora, olha, pois não, Lúcia, pode falar. Eu acho que também, assim, ó, todas as escolas têm os seus critérios mínimos de avaliação. Sim. Eu acredito que vocês três têm nas de vocês, nós também temos aqui na nossa. Então, a gente faz todo um acompanhamento com o aluno, essa certificação só é dada a ele, enquanto formação completa, depois de estágios que são acompanhados, depois de um TCC que é feito, de uma apresentação. Eu acredito que cada escola tem os seus critérios para fazer essa legitimação. E é como o Fernando colocou, se a gente criasse um espaço de diálogo para conversar sobre esses critérios e chegar minimamente ao que seria possível, isso talvez fosse muito mais fácil do que a gente imagina, porque, afinal de contas, quem é que legitima os analistas junguianos, se não o próprio Instituto Junguiano? Sabe? Quem é que legitima os analistas transacionais, se não o próprio Instituto de Análise Transacional, criado por Eric Berger? E assim vamos. Então, quem é que legitimaria o estudo ou a profissionalização de astrologia, se não aquelas pessoas que estão há mais tempo dentro dessa estrada, mas com um mínimo de critério que atendesse toda essa diversidade, para não se transformar de novo num jogo de poder
dentro de uma determinada perspectiva, ou dentro de uma determinada linha, ou dentro de uma determinada escola. Talvez esses novos tempos aquarianos que se apresentam aí nos tragam esse diálogo transdisciplinar. É uma questão de maturidade também, né? Agora, quanto a essa outra pergunta que ela falou aqui de congressos, puxa vida, o SINAGE tem congressos há anos, a Gaia tem congressos há anos, e não tanto tempo quanto o SINAGE nem a Gaia, nós temos a nossa jornada gaúcha de astrologia e transdisciplinaridade há 15 anos. Então, eu imagino que existem vários congressos maiores ou menores sendo feitos por diversas escolas. Eu me lembro que o Maurício também fez na Astro Brasil, há um tempo atrás, vários congressos em São Paulo. Talvez não fique tão divulgado a nível nacional, mas, olha, pelo menos eu estou na estrada da astrologia há 39 anos, e já fui nos mais diversos congressos todos esses tempos. Existe o lá de Santos, da Escola Santista Astrologia, que na época eles teve os congressos no SESC, eles filmaram todas as palestras em VHS, e ele está transferindo tudo, está tudo digital, eles estão colocando no YouTube todas as sequências de palestras, inclusive tem várias do meu pai. A própria Regulus fez agora, todo aniversário do aniversário do meu pai de nascimento, a gente faz um ciclo de palestras, e esse ano foi feita online, devido à pandemia, e também está no YouTube da Regulus, estão todas as palestras com o Maurício, com várias pessoas, vários astrólogos professores da Regulus. Então, existe, talvez falte um pouco a gente reorganizar todas essas palestras que existem já na internet, já estão online, são palestras muito boas, as pessoas poderem ter acesso a isso, né? Olha, gente, eu quero dar uma informação para vocês. Como vocês sabem, eu fiquei aí 8 anos, né, na frente dessa certificação do ISAR e tal, e logo no começo, depois melhorou bastante, mas eu sofri uma resistência, assim, muito grande da classe. Acontece, não vou entrar no mérito agora de certificação internacional, mas o que eu quero chegar é que o que eu sentia do outro lado, que é o lado dos alunos e do público, era o oposto. Era o oposto das pessoas querendo, pedindo, não pelo fato de ser certificação, mas só agora aqui por esse chat, a gente pode ver, olha, exame de suficiência só valoriza o profissional. Acho que isso deveria existir para qualquer área. Concordo com você. O aluno se sentiria validado como profissional, como o exame da OAB. Estudo astrologia há muitos anos por conta própria, mas só astrologia me sinto... Tá, por isso acho importante o sistema de avaliação para profissionalização. Entende? Então, eu vivi uma dicotomia dos dois lados, assim, porque eu via de um lado, do outro lado falava, gente, mas o público quer, eles estão pedindo, olha o que o pessoal está falando, e tentava gritar, porque que eles já tinham chegado num consenso. Mas, enfim, não vem ao caso o fato de ser internacional, não. Mas o que eu quero dizer, meu depoimento pessoal, porque eu senti, assim, na pele isso, e o pessoal pedindo, e mandando e-mail, e mandando mensagem, e vai ter, e como que é? Então, se tiver, olha aí o pessoal falando, se tiver uma certificação nacional, eu tenho certeza que vai agregar valor ao profissional, vai ter mais respeito, porque, gente, é muito fácil a pessoa fazer 2 meses de curso de astrologia e já sair se intitulando e falando e tudo. Não é no mínimo injusto com quem estuda tanto, que nem a gente, 20 anos, né? É uma coisa assim... Então, enfim, fica aí uma coisa que aconteceu, que eu senti assim, muito pessoalmente, tá? Agora, teve aqui uma pergunta que eu acho que a gente já está meio caminhando para o encerramento, tá? Eu diria que isso já foi falado e já respondido, só para ele não se sentir sem resposta. O Haroldo Mendonça está falando o seguinte: boa noite. Primeiro, parabéns, pergunto. Nestes tempos líquidos, onde o saber é pulverizado nas redes, é possível manter o aluno por 3, 4 anos na escola? Então, nós conversamos muito sobre isso, Haroldo, no começo. Eu sugiro a você
que assista o vídeo depois, os primeiros ali 15, 20 minutos, tá? Vocês concordam? Eu acho que voltar esse assunto agora não... A gente consegue dar até mais de 4, 5, 6. Tem alunos aí que estão vindo há tempos estudando, estão voltando a estudar outra vez. Isso é normal. Quem quer estudar astrologia vai até o fim. Só um adendo. Quando você tem várias escolas com um currículo mínimo, seguindo um currículo mínimo, pelo menos na formação básica, você passa a ter um nível de intercambialidade maior, que as escolas vão poder reconhecer umas às outras com mais facilidade. Mais um motivo para a gente ter ter uma associação, talvez, não de astrônomo, uma associação de escolas de astrologia no Brasil. Boa, Fernando, mas você tentou fazer isso uma época. Eu lembro que você me contactou há vários anos atrás. Quem sabe, ou já dizia o professor Valdir, eu falei isso no e-mail para vocês, para tudo existe um tempo certo embaixo dos céus, né? Quem sabe, agora com esse ingresso de Júpiter e Saturno, Júpiter e Saturno, né? Em Aquário, eu acho que tem muito a ver. O que atrapalhou isso, nós tentamos em 2002. Agora, isso foi no meio de um período de muita briga em que a comunidade astrológica estava assim, radicalmente rachada em 2 grupos, os que queriam a regulamentação, os que não queriam. Aliás, uma das pessoas que tinha uma visão que era diferente da minha, que era gentilíssima, que dialogava com quem tinha uma visão diferente, era exatamente o Alexandre. Agora, tinha muita gente com uma visão tão fechada que estava todo mundo voando no pescoço uns dos outros. E isso atrasou essa discussão em torno de certificação, em torno de uma associação de escolas de astrologia, por anos. Agora a gente pode voltar a discutir isso com cabeça... Mas é uma maturação das coisas, né? As coisas vão passando por evolução, né? Márcia, é aquela questão dos 10 anos. Está se passando os 10 anos agora. É verdade. E acho que a gente precisou passar por tudo isso, até em certos pontos bastante sofridos, assim, para chegar numa coisa com mais solidez agora. E eu, já aproximando o fim aqui, eu queria dizer que eu vejo em vocês 3 uma coisa que eu conheço mais o Alexandre, em segundo lugar o Fernando, a Lúcia mais recentemente, mas a ideia inicial partiu de nós 3 e depois a Lúcia, né? O Fernando chamou a Lúcia. Mas por que eu pensei em vocês, assim, inicialmente? Porque eu sinto essa coisa mais sólida, de estabilidade, de estar carregando esse estandarte aqui da astrologia. Isso tem muito valor, gente. Isso tem muito valor, muito... Eu acho mais valor do que uma coisa só momentânea, entende? De uma ótima palestra, assim, num congresso. Eu acho que esse dia a dia de quem está aí na labuta, sabe? Dando aula, suando, com aluno, transmitindo conhecimento, e o tempo fala muito, né, a favor. E tanto tempo, eu acho que tem muito valor. Tá? Então, eu agradeço, não sei se nós estamos encerrando, mas de qualquer jeito já queria agradecer desde já vocês terem participado, que eu reconheço esse valor em vocês e parabenizo, tá? Por vocês estarem nessa toada todos esses anos. Tá? Mas nós somos muitos. Sim. Existem muitas pequenas escolas no Brasil que estão querendo isso. Especialmente, eu tenho sentido isso muito nas escolas do interior, que são exatamente aquelas que mais estão sentindo a necessidade de troca com as outras escolas, de criar um sistema de intercâmbio, de reconhecimento mútuo. Olha, Fernando, eu tive que criar tudo isso por causa da aprovação lá do ISAR, da Escola Filha disso, há muitos anos atrás, foi mais ou menos em 2012. Então, no nosso currículo tem tudo isso. Então, a hora que você quiser trocar, né, tem as 500 horas e tudo isso. E muita coisa já aconteceu aqui. Então, assim, trocar nesse sentido desse pool, a gente conversa, tá? Tá bom? Perfeito.
Então, ótimo, gente. Acho que a Luana pode dar aqui a palavra final, porque 1h30 é bastante, né? Senão depois ninguém vai assistir ou a gravação, que está grande demais, tá? E a Luana, que é meu braço direito aqui em marketing, Luana, nós pensamos como que vai ficar gravado isso? Isso tudo está certo já? Está pensado por você? Porque... Acredito que vai ficar gravado, sim. Aí a gente vê como que faz, a gente compartilha, né, com o pessoal aí, para o pessoal conseguir assistir a live. Bom, eu acho que é isso. Acho que dá para fazer, sim. Eu ia passar... Bom, seria agora a parte de perguntas, né? Abertura para perguntas. Eu não sei se o pessoal que está assistindo quer fazer mais alguma pergunta ou se, né, a gente já foi sanando as dúvidas conforme foi fazendo as perguntas, né? Acredito que já foram todas respondidas, né? Acho que está de bom tamanho, né? E podemos ter outras mais em outros momentos, né? Eu ia, então, antes de fazer o encerramento, pedir para o Alexandre, Fernando e a Lúcia, se vocês querem deixar redes sociais para o pessoal conhecer mais o trabalho de vocês. O que vocês acham? Acho que você pode digitar pelo menos uma rede de cada um, né? Para encontrar as pessoas. Tá? Pode ser. O Alexandre tinha mandado, né, Alexandre? Não, no meu caso, é procurar regras da astrologia, a gente é só pesquisar no Google. Tá. Não, tranquilo. Você consegue. O próprio site tem indicação das redes. Tá. Fernando? Constelar.com.br ou astroletiva.com.br. Ótimo. Tá ok. Lúcia? casa5.com.br também. Ok. Então, para quem chegou depois, o Alexandre Reglos está em São Paulo, capital, Fernando Fernandes está no Rio de Janeiro, a Lúcia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós aqui em Campinas, o CEAP, também estamos em todas as redes aí, Astro CEAP, Astrologia Psicológica, tudo aí dessa maneira encontra, gente, no Instagram, em todo lugar. Ok? Então, Luana, vou te dar a palavra, que você que fez a abertura, dizem que quando a pessoa entra na casa da gente tem que sair pela mesma porta, né? Para não dar azar. Então, eu vou pedir para você encerrar. Sim. Então, vamos encerrar então, a nossa live. Agradeço muito a presença de todos os participantes, né? Por estar aqui com a gente. E os nossos convidados também, né? Nesse domingo à noite, né? Uma ótima noite, então, e uma ótima semana para todos vocês. Obrigado pelo convite, Márcia. Obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigada pela participação e quem sabe isso é uma semente para muitas outras coisas legais, produtivas, do bem e boas para todo mundo, né? Tomara. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Você encerra, então, Boa noite. Luana? Você encerra aí, né? Tchau, tchau. Já.